quando eu comecei a trabalhar muito, dava aula à noite, estudava de final de semana, após MBA e tudo. Quando chegou aos 40 anos, minha primeira posição de diretoria, eu tive um burnout, que na verdade foi diagnosticado com uma suspeita de câncer. Nossa. Então a conta chegou, porque daí E eu a tive que conta veio repensar pesada. a vida. Veio. E eu tive que repensar a vida. Né? E eu estava com 39 anos de idade, primeira diretoria de recursos humanos. Aham. Tive um diagnóstico muito precoce, né? Eu falo hoje que foi até um médico, ele foi muito simplista no diagnóstico, mas aquilo me fez parar, voltou um filme da minha vida, eu falei, puxa, o que eu Te fiz deu um até choque. agora? Um choque. Porque de quando eu comecei a estudar muito e trabalhar, foram 15 anos intensos, dos 25 aos 39, 40. E eu senti culpa também, porque eu falei, caramba, o que eu fiz na minha vida até agora? Trabalhei muito, estudei muito daquele período, né? Mas foi ótimo, porque é aí que eu fui conhecer a psicanálise, fui fazer um trabalho voluntário no Centro de Valorização da Vida, eu conheci a psicanálise, Aham. e ali começou uma história totalmente diferente, né? E do neto como ser humano, do neto profissional e de quem eu me tornei hoje. Cara, foi um... Eu vou chegar na parte da banda e do futebol. Deixa eu só fechar essa caixinha dos seus pais. Se você tivesse que elencar pra mim, falar qual que é o top 1 do maior aprendizado... Como chama seu pai? Joaldi. Joaldi? Qual foi o maior aprendizado que o senhor Joaldi te deu? Amar. Amar. Ele... Pera um pouquinho. Não tem problema. Eu tenho lembrança. Peraí. Pode chorar, né? Pode. Todas as noites, ele dava um beijo em cada filho. Todas as noites. Não tinha uma noite que ele deixava. E falava, filho, eu te amo. Era muito amor, cara. E não se via isso na época. Né? Ainda hoje anos não se atrás, vê. não se vê. Então nós crescemos com muito amor. Minha mãe é muito amorosa também, mas uma criação um pouco mais rígida. Tá. Os pais delas não eram assim. E eu fui entender. E a minha avó do lado do meu pai era muito assim. Então a gente vê a importância, né, esse contexto familiar e esse amor. Então é essa a maior lembrança. Então e passou muito para os filhos isso, né? É isso. É o que eu tenho. Maior gratidão é esse amor. A impressão que eu tenho que tomar agora pra não chorar também é que me corrija se eu estiver errado. A impressão que eu tenho é que você pegou a liderança e você fez uma tese de mestrado só para ensinar aos outros o como seu pai liderava. A liderança pacificadora ela não é sua. É uma homenagem pro seu pai. Que bacana, nunca pensei nisso. Você... aqui, cara. Porque o que você tá fazendo é o seguinte, você pegou algo que é conhecido como chicote e falou assim, deixa eu mostrar pra vocês como eu aprendi que se faz. Que loucura, cara. Cara, que leitura legal que você está trazendo e eu vou usar isso. Eu nunca tinha realizado isso. Você está me trazendo uma... Eu sabia que algo especial ia acontecer hoje aqui, Luiz. E é muito forte que você está trazendo, porque você falando é isso, cara. É isso. É isso. Agora que não é o bonzinho, é o cara que assim, eu vou te pôr os limites. Mas não precisa ser na base da paulada. Exatamente. Cara, e isso que você trouxe agora, eu lembro da minha infância, eu tive muito limite. Nossa criação foi de muito, minha mãe rígida, né? Muito limite, mas muito amor. E esse é o maior combinado quando a gente vê da educação de um ser humano, né? Do sucesso de um ser humano. A imposição do limite, a gente sabe a importância que Sim. tem isso. E eu tinha muito forte isso da minha mãe, mas também com muito amor sempre, com muito respeito. E do meu pai era amor, mas também em muitos momentos ele era um pacificador. Porque o pacificador, ele é exigente, ele quer resultado. Ele queria isso de mim. Mas com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor. O que muda no pacificador, no líder pacificador, não é o fato dele não querer resultado. É o fato dele usar uma comunicação. Isso, cara. É o como ele chega no resultado. Esse é o grande diferencial. Perfeito. Você não precisa bater, você não precisa dar porrada. Para educar, a gente sabe que não precisa disso. Pô, cara, você trouxe um negócio... obrigado.
Obrigado. Cara, assim, eu fico feliz porque quando a gente lê na Bíblia honrar pai e mãe, por muitas vezes a gente honra onde a gente não percebe que a gente está honrando. E você colocar no mundo de hoje, onde a instituição família está se degradando aos poucos, isso traz aquele, sabe aquele feixe de luz do céu? Ainda existem pessoas assim? Eu falo isso que eu tenho um privilégio de ter um pai desse. Eu tenho um puta do privilégio. É privilégio. Eu tenho um privilégio de ter um pai desse. E você não se vê no seu pai? Cara, quem me dera se eu fosse só meu pai. Quem me dera. E aí quando você conectou, eu falei, mano, ele não teve esse dele, ele pegou de alguém. E isso é bonito, porque você vai perpetuar o seu Joaldir, né? Como é que chama sua mãe? Silvia. Se eu perguntasse pra você assim, qual que é a sua melhor lembrança com a dona Silvia, qual que é? Cara, são todas as lembranças possíveis. Fala Eu tive com ela esse final de semana. É um olhar, Luiz, de amor também e de atenção. E eu vou falar o que mais é marcante na minha mãe. Que isso, na verdade, vem da minha avó, mãe dela. Tá. Né, que foi a matriarca da família e que uniu, deixou nossa família tão unida. Ela é a grande responsável, quando eu falo família, de tios, de primos. Sim, sim. Que é maravilhoso o amor que a gente sente um pelo outro. E depois eu quero contar uma passagem que aconteceu recente para exemplificar isso. A minha mãe, ela vive a nossa vida. Ela não vive a vida dela. Eu acho que ela nunca viveu a vida dela. Ela se doou para você. Ela se doou. E essa doação, que eu falo do amor, é uma doação de muita educação, de muito respeito, de muita proximidade, de muita atenção, que está traduzido aqui no Líder Pacificador. Né? Que essa atenção, esse interesse genuíno pelo outro veio da minha mãe. É um interesse de amor, de preocupação. A gente fala assim, mas é normal os pais se preocuparem com os filhos. Eu sei que mas na intensidade dela, não. Cara, não só a intensidade, a gente precisa ter a percepção também e quando você me faz uma pergunta inteligente dessa, que são perguntas que nunca me fizeram, por isso que me emociona, me traz a condição de falar, né, com o coração aqui, de que, caramba, é isso. Você pergunta, me traz uma coisa da sua mãe. É esse interesse genuíno pela vida do outro. E eu falo não só pela nossa. A minha mãe é uma doação. Ela tem várias passagens, você contou uma história aqui nos bastidores, ela é essa mulher que faz isso, de ajuda, e ajuda muita gente. O que eu quero falar que aconteceu recente foi esse final de semana passado, eu tive um primo na família que faleceu, e foi com 68 anos, foi o primo mais velho, foi o primeiro neto, né, o primeiro sobrinho, e um primo muito querido, né? Todos os meus primos são, mas esse era o primeiro de tudo, né? Todas as tias, tudo. E ele faleceu também de uma forma trágica, ele na fazenda dele, uma pá roçadeira, né, ele estava atrás dela, ela veio e matou, morreu na hora. E aí a família fica sabendo, era durante a semana, acho que foi uma quarta, quinta-feira isso, todo mundo se comunicando, puxa, aconteceu. Eu não pensei duas vezes, né? Em Rio Claro, é longe de Sorocaba, tem o trabalho, tem reuniões, tudo. Eu falei, não, eu preciso ir lá, né? Ver a minha tia, a mãe dele é viva ainda, ver minha tia, dar um abraço nela. E você pensa que foi só eu que pensei assim? Minha família inteira estava lá. E gente de tudo quanto é lugar. De vocês, isso. Mas é por isso que eu falo que vem muito da minha avó, isso, a mãe da minha mãe. Né? E aí eu vejo se retratar na minha mãe e eu vejo em mim. E nós precisamos mais disso, Luiz. Você trouxe um ponto, quando a gente esquece liderança, mas falar do ser humano, o quanto a gente está precisando de família. Né? A gente sabe que é um tema que tem muita gente falando, né, da importância da educação, dos limites. E aí falando mais até como psicanalista, a importância que tem essa passagem de bastão dos bons valores morais, que eu retrato muito não só no livro, na formação, né, na liderança pacificadora, mas na verdade é para a vida das pessoas. Porque eu não falo de liderança, eu falo de transformação do ser humano por trás do líder. Transformação do ser humano em qualquer posição. Sim. Nós precisamos mais disso. O trabalho